Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.sanepar.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. E se por algum motivo a sua pergunta não for respondida durante o evento, solicitamos encaminhá-la para o e-mail ri@sanepar.com.br. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Sanepar, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio. Bom dia, Rodrigo, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação nessa videoconferência. Compõe aqui a mesa juntamente comigo o gerente contábil, Osiris Kostler, a nossa diretora de investimentos, Leora Lúcia Conte de Oliveira, e o nosso diretor de Meio Ambiente e Ação Social, o Júlio César Gonchorowski. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor-presidente, Wilson Bley, que está em viagem a serviço da companhia. Por favor, presidente, a palavra é sua. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Agradeço aí a participação dos nossos diretores, dos nossos acionistas. Um dia importante para todos nós, um dia de evidenciar e poder comemorar alguns bons resultados que nós tivemos nesse período dos primeiro trimestre deste ano. Eu estou em viagem, estou visitando aqui as nossas unidades no interior do Paraná. Estou agora em Cascavel, que é uma cidade muito importante, cuja cobertura de esgotamento sanitário supera 90%, então já está universalizada. E nessas discussões a gente precisa sempre fazer para que nós possamos alcançar os bons resultados, né, e fazer com que a nossa companhia seja o que é, uma companhia de muito sucesso. Eu queria só pedir a todos que pudessem evidenciar e poder visualizar alguns bons resultados que nós tivemos. O nosso resultado líquido superou a 218% adicionais se comparados ao primeiro trimestre do ano passado. Um fato extremamente relevante para nós foi a questão da inscrição do nosso precatório de perto de 4 bilhões de reais no orçamento, né, dentro da lei orçamentária do governo federal. Ele está lá não só registrado, mas como individualizado e de forma formal se estabelece esse compromisso de pagamento. Isso é um grande ganho para nós, uma ação que já vem correndo há muito tempo e agora a gente chega nessa fase final. Claro que nós temos que adotar as regras que são as atuais, então todos os registros contábeis
adotam, mas medidas outras nós estamos tomando para que a gente ache a melhor equação na distribuição desse resultado. Uma outra evidência importante é a questão do PDV. Nós conseguimos terminar o nosso plano de demissão voluntária, 527 funcionários fizeram adesão, né, e já estão nesse processo. Isso vai trazer um resultado nas nossas contas, né, com payback aí de perto de 12 meses, mas isso traz para nós, né, essa reorganização administrativa que é muito salutar a essas companhias como a nossa. Uma outra questão também que precisa ser observada é a questão da nossa energia, né? Um gasto, aliás, é uma despesa que pressiona bastante os nossos resultados e nós partimos para o Mercado Livre. Claro que isso não é ligar uma chave e desligar outra, né? Tem todo um processo de adequação dos nossos pontos, né? E isso está sendo feito de forma gradativa, mas já trouxe um resultado de perto de 25% em decréscimo as despesas que nós tínhamos se comparado também ao exercício do ano passado. E uma ressalva, um fato que precisa ser muito bem evidenciado, e aí está até a nossa diretora Leura, que vai fazer uma explanação adicional, são os nossos investimentos. Nós tivemos um acréscimo de mais de 14% se comparado ao ano passado. Isso é fruto de muito trabalho, de muita gestão e também do trabalho do Júlio, né, na diretoria de meio ambiente, facilitando as outorgas, os licenciamentos, dando vazão a esses investimentos que estão planejados, né? 11,8 no ciclo de 5 anos e quase 2,6 neste ano. Então, terminando aqui, finalizando, eu acho que foi um período de bastante êxito e nós temos que hoje, ao relatar esses números, a gente ter bem a compreensão da responsabilidade e da maior transparência que a Sanepar está sendo administrada. Meu muito obrigado a todos, conte com a nossa diretoria, conte com o empenho sempre e nós estamos aqui à disposição. Obrigado, presidente. Bom, dando início, então, à nossa apresentação, para aqueles que acompanham os slides disponibilizados, vamos passar aqui, então, pelos destaques do primeiro trimestre de 2025. Então, no contexto operacional, foi um trimestre bastante positivo, com o aumento dos volumes faturados de água em 3% e de esgoto em 4,8%, aqui comparado ao mesmo período de 2024. Tivemos, no período de 12 meses, o crescimento de 1,1% do número de ligações de água e de 2,7% no número de ligações de esgoto. Aqui, né, ressaltamos que a água Sanepar já é 100% universalizada, então é um crescimento vegetativo. E esgoto, né, estamos a caminho da universalização, conforme níveis de atendimento, né, que estamos hoje com 81,5% de esgoto coletado, dos quais, né, 100% tratado. E essa é uma meta da companhia, né, buscar a universalização, uma meta legal, uma meta da companhia, e estamos neste caminho. Em relação aos destaques financeiros, nossa receita líquida atingiu 1,8 bilhão no trimestre, um incremento de 6,3%. Nosso EBITDA foi de 1,1 bilhão, um crescimento de 44,1%. Aqui, claro, já com reflexo da contabilização do precatório, né, então ele já passa a ter uma parte, a parte que não é a parte financeira, aqui com impacto no EBITDA. A margem EBITDA também de 61,8%. E o lucro líquido crescendo 218,4%, como o nosso presidente falou, e atingido aqui, então, 1,2 bilhão de reais nos 3 meses. Em relação à nossa eficiência operacional, nosso índice de perdas foi de 221 litros por ligação por dia, um decréscimo de 0,9%, e a inadimplência foi de 2,8%, aqui sim tivemos um acréscimo de 0,8 pontos percentuais. Como falamos, o presidente falou, a questão do PDV é algo importante na gestão de pessoas. Tivemos aqui, então, estamos em fase de implantação, que iniciou-se em março, do PDV, com as 527 pessoas que estão sendo desligadas, né, que começou esse processo em março, abril já tivemos mais um tanto de pessoas, de empregados que se desligaram, e esse processo continua, né, com o repasse aí de conhecimento e da experiência de todas essas pessoas que foram e são muito importantes para a companhia.
Os investimentos, até o final, se a Leora quiser explanar um pouquinho melhor, foram de 487 milhões. E, é claro, questão financeira aqui de atendimento aos covenants sempre olhado. Bom, no slide seguinte, vamos passar um pouquinho aqui pelo resultado operacional. Em relação aos volumes de água, né, tanto o volume medido quanto faturado. Então, a água, o volume medido cresceu 3,4% no primeiro TRI de 2025, se comparado ao primeiro TRI de 2024. E o volume faturado cresceu 3%. Já vimos de um bom crescimento no ano passado, que foi de 7,9%. Então, estamos aqui num crescente dos volumes faturados de água. Esgotamento sanitário, um crescimento de 5,1% no período no volume coletado, e no volume faturado 4,8%. Então, foi um trimestre operacionalmente muito satisfatório aqui para a companhia nesse sentido. Do lado direito do slide, temos a questão das ligações de água e de esgoto. Mais acima, as ligações de água, nós tivemos um acréscimo em 12 meses de 38.743 novas ligações de água. Então, um crescimento vegetativo bastante razoável, né, para a empresa que está universalizada com água já há muitos anos, né, desde 2007, 2008, salvo engano, já universalizados com água. E no período, né, no trimestre, um acréscimo aqui de 11.160 novas ligações de água. Em relação às economias, foram 16.275 novas economias de água, com acréscimo em 12 meses de 50.973 novas economias, um acréscimo percentual de 1,2%. E aqui, claro, né, só fazer uma distinção, né, ligação, às vezes você tem uma unidade que tem uma ligação e uma economia. E se for, por exemplo, um prédio, você pode ter uma ligação e ter diversos apartamentos, e esses diversos apartamentos são medidos em economias, né, por exemplo, 10 apartamentos, 10 economias, só para fazer a distinção. Em relação ao esgotamento sanitário, um crescimento mais robusto do que de água, naturalmente, né, pela falta ainda de atingimento de toda a universalização, mas o número de ligações de esgoto cresceu 2,7%, em 12 meses, com mais 68.139 ligações de esgoto, e no período do trimestre, 11.237 novas ligações. E em economias, 18.715, e um acréscimo em 12 meses de 94.419 novas economias de esgoto, com um crescimento percentual de 2,8%. Então, estamos no caminho dos investimentos, buscando tanto a universalização do esgoto, quanto a manutenção e o bom atendimento com a questão da água. No próximo slide, passar aqui um pouquinho pelo volume das barragens. No primeiro trimestre, as nossas barragens que compõem aqui o SAIC, né, o Sistema de Integrado aqui de Curitiba e região metropolitana, estava numa situação bastante confortável, né, com o Iraí, uma das represas, com 97%, o Passaúna com 99%, Piraquara 1 e Piraquara 2 com 100%. Obviamente, as barragens não são construídas para ficarem sempre no nível máximo de capacidade. Elas justamente, numa época, por exemplo, de menos chuvas, que é o período do inverno aqui em Curitiba e região metropolitana, as chuvas são menores e, obviamente, esses níveis podem cair, né? Mas sempre eles são importantes para que mantenhamos a produção de água, né, em níveis sempre de atendimento para a população. No slide seguinte, falar um pouquinho aqui mais detalhadamente da inadimplência. Então, nós vínhamos lá no primeiro trimestre de 2023 com uma inadimplência que era negativa, dada ao forte programa de recuperação de créditos, né, o RECLIP. Tivemos uma adimplência aqui de 4,7%. No primeiro TRI de 24 foi de 2% e agora de 2,8%. Estamos em conjunto com a área comercial, adotando algumas medidas visando a redução dessa inadimplência, enfim, de uma posição mais ativa aqui da companhia na cobrança e busca desses recursos que são importantes, né, para a manutenção aqui da companhia, né, do caixa da companhia e, consequentemente, dos investimentos programados. O índice de perdas por ligação, aqui sim teve um decréscimo, né, em relação ao final de 2024, que era 223 litros, e ao final do primeiro TRI de 2025 foi de 221 litros de perda por litro por ligação por dia. Falar um pouquinho das margens, a margem EBITDA foi de 61,8%, conforme a gente viu, com o histórico dos últimos 2 anos no primeiro trimestre em torno de 45%. E aqui é importante destacar que, tirando
a questão do precatório, que obviamente é um item não recorrente, no primeiro trimestre de 2025, a gente também teria um EBITDA da ordem de 45%. Então, isso mostra o sólido desempenho operacional da companhia, no sentido da estabilidade dos índices e a manutenção dos seus, da sua operação. O ROI é anualizado de 20,8% e o ROIC anualizado de 14,3%, aqui também com impacto destes registros. Passando aqui para o slide seguinte, no próximo, nós vamos falar um pouquinho do resultado trimestral, aqui as questões mais voltadas a questões financeiras. Tivemos, então, um incremento de 6,3% na nossa receita líquida, importante, atingiu 1.805 bilhões ante o primeiro trimestre de 2024. Abaixo, né, custos e despesas tiveram um crescimento de 689 milhões, um custo de despesas de 689 milhões, com um decréscimo de 25,4% em relação ao mesmo período do ano passado, aqui também influenciado pelo registro, né, de outras receitas operacionais da parte do precatório, então impactou positivamente aqui em relação aos custos e despesas. O EBIT da companhia atingiu 965 milhões, uma alta de 50,5%, e abaixo, né, com uma margem EBIT de 53,4%, com crescimento de 15,7 pontos percentuais. Em relação ao EBITDA, nós temos um EBITDA na casa aí dos 600, 700 milhões de reais, e nesse ano, né, 1.116 bilhões, um crescimento aqui de 44,1%. E a margem, né, aquilo que foi visto no slide anterior, vamos dizer assim, com histórico aí dos últimos trimestres de 45%, continua na parte recorrente em torno de 45%, mas com todos os registros realizados, ela atingiu 61,8%, um incremento de 16,2 pontos percentuais. Da mesma forma, o lucro líquido, no final à direita do slide, nós vimos de um lucro na casa dos 300, 400 milhões, e neste período foi de 1.208 bilhões de reais, crescimento de 218,4%, com uma margem líquida que saltou de uma média de 22% nos trimestres anteriores para 66,9%, ou seja, uma alta aqui de 44,6 pontos percentuais. Bom, no slide seguinte, vamos passar ponto a ponto cada um dos itens. Neste trimestre, realmente a gente tem diversos eventos não recorrentes que tornam, vamos dizer assim, a análise comparativa um pouco mais dificultosa. Por isso, a gente vai discorrê-la um a um aqui para que a gente possa ir passando pelos principais tópicos. Bom, como vimos, né, então, a receita líquida, esse é um ponto não recorrente, então aqui ok, né, cresceu 6,3%, atingiu 1.805 bilhões de reais, e o importante é observar que no ano passado, no mesmo período, já havia um crescimento de 16,8% em relação ao primeiro TRI de 23. Então, aqui naturalmente já partimos de uma base elevada, né, de crescimento, que foi a do ano passado, mas mesmo assim ainda mantivemos um crescimento da receita líquida bastante favorável. A primeira conta que nós vamos observar ali é a conta de pessoal, com um acréscimo de 80%, e aqui sim, né, começamos a ter dois pontos aqui de não recorrências que eu gostaria de explicitá-los, né? O primeiro, então, é a provisão em fevereiro, né, ou seja, no primeiro trimestre do programa de demissão voluntária, com 171,6 milhões provisionados, e que serão pagos aos empregados a partir do momento que forem sendo desligados em algumas parcelas. Então, esse é um movimento de item não recorrente do período. Além disso, a gente teve aumento aqui de baixas em processos trabalhistas, da ordem de 168 milhões de reais, cujo impacto, né, a contrapartida está na redução das provisões. Então, impactou a conta de pessoal, mas eu diria que o net muito próximo a zero, né, em função da reversão das provisões no item de provisões. Então, são esses os dois principais motivos, né, pelo qual a conta de pessoal apresenta toda essa variação no período, mas os dois movimentos são movimentos importantes, porque um adequa a questão do programa de demissão voluntária
e outro, né, traz todo um trabalho que está sendo feito desde do ano de 2024 e que nesse trimestre foi, vamos dizer assim, ganhou mais corpo, que foi justamente deixar todas as ações trabalhistas devidamente atualizadas, inclusive conforme requerido pela nossa própria auditoria independente. O segundo item é o item de PPR, ele obviamente tem um acréscimo em função do crescimento do lucro, é uma provisão que é feita com base no resultado, então ele cresce naturalmente em função disso. Materiais cresceu 7,3%. Eu diria que a conta de materiais é uma conta que está em linha com o crescimento dos volumes, porque o volume produzido de água cresceu 2% no período e o volume de esgoto tratado cresceu 5,1%. Então, só de crescimento real aqui de volumes, né, produzidos e tratados, nós temos aí algo na casa na média, né, 4,5%. Considerando aí que temos uma inflação no período de 5,5%, né, do IPCA em 12 meses, diria que a conta de materiais está muito bem, está dentro daquilo que é esperado, né, daquilo que foi previsto aqui pela companhia, inclusive. Inclusive, a principal conta de materiais, que é a conta de tratamento, material de tratamento, que representou aqui no trimestre 63%, ela teve um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Energia elétrica, que é o terceiro item, aqui sim, conforme já comentado pelo presidente, um decréscimo aqui do custo da ordem de 37 milhões de reais, 36 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2024, a gente gastou 144 milhões 370 mil com energia, e neste trimestre foi 108 milhões 94 mil. Quem acompanha as teleconferências há algum tempo, lembra que a nossa previsão de redução de custos de energia para o ano de 2025 é da casa de 150 milhões de reais. E nesse primeiro trimestre já temos aqui um resultado da ordem aqui de 36, 37 milhões de reais em função da migração para o Mercado Livre. Então, é uma conta que foi bastante favorável. Lembrando, né, que isso também reflete futuramente em menores tarifas para a população. Serviços de terceiros, aqui também um crescimento importante, né, de 71,4%. Vamos passar aqui então pelos principais pontos. Na questão dos serviços técnicos profissionais, então nós tivemos a provisão para os honorários advocatícios referente à ação de imundidade tributária, né, dos precatórios. Então houve a provisão, obviamente esse pagamento é realizado a partir do momento que a companhia receba esses recursos, ou seja, que haja o ingresso dos recursos do benefício econômico dos precatórios, mas a provisão para esse pagamento já está feita. Por uma questão contratual de confidencialidade, a gente não divulga o valor, mas ele está em percentuais bastante razoáveis aqui negociados pela companhia quando da contratação deste escritório, mas, obviamente, né, em função do volume do precatório, né, qualquer percentual ele é bastante relevante. Ainda na questão de serviços de terceiros, poderíamos pontuar aqui a questão dos serviços de vigilância, que é um item que teve um crescimento significativo no período, né, em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui a justificativa é pelo novo escopo contratual do serviço de vigilância, monitorada, principalmente aqui com câmeras em 1.596 endereços, e o CCF, né, que é o Centro de Controle e Fiscalização, que foi adotado pela companhia, que é um custo adicional, mas que os resultados de uma melhor vigilância impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, né? Nós tivemos há 2 anos atrás uma série de roubos, né, de cabos elétricos, roubos de cobre, e justamente um investimento aqui, um gasto maior, né, não investimento, um gasto maior aqui em serviços de vigilância, vem no sentido de não interrupção do abastecimento de água, de não interrupção do tratamento de esgoto, e com certeza, né, reflete num melhor faturamento da companhia, porque não temos essas paradas, né, e, como disse, né, com benefícios à população. Também a questão de alarmes, né, que nós substituímos para alarme mais câmeras, com aumento aqui de 693 postos, que foi um item importante aqui feito pela companhia no sentido de melhorar esta prestação de serviço. Tivemos algum acréscimo relevante também na questão de serviços de operação e manutenção predial, aqui a busca ainda em serviços de terceiros.
aqui no intuito de deixar as unidades comerciais, operacionais da companhia sempre numa condição mais adequada, né, de funcionamento. Então, aqui foram alguns itens que foram gastos, principalmente aqui na GTES, que é a nossa gerência de tratamento, de gerência regional de esgoto, alguns pagamentos também para Paranavaí, e aqui em Curitiba também com a implantação desse sistema de abastecimento ali da CSB. E Pato Branco, né, que teve a expansão de serviços de instalação de sondas multiparamétricas. Serviço de processamento de dados, aqui também teve um crescimento de despesa em função aqui de alguns gastos com software, visando aqui então a manutenção do ambiente MyFrame, fundamental aqui para os sistemas corporativos da companhia. Bom, passando então pelos serviços de terceiros, vamos para a próxima conta, que é a conta de serviços gerais e tributários, aqui com um incremento aqui de 51,6%. E aqui a gente tem, assim como tem na questão trabalhista, né, de pessoal, algumas baixas de indenização de danos a terceiros, indenizações trabalhistas a terceiros, que tivemos um incremento nesse período em função de todo esse trabalho aqui de atualização, né, de todas as contas judiciais. Além disso, né, temos um programa aqui de convênios sociais, educacionais e ambientais de pesquisa, capitaneado aqui pelo Júlio, que tivemos a implantação de rede de monitoramento de águas subterrâneas, que foi um gasto no período, e também alguns novos contratos para educação ambiental, monitoramento aqui de espaços de visitação, campanhas institucionais, por exemplo, né, as cadeiras anfíbias na Operação Verão, que foram utilizadas, uma Operação Verão que teve um aumento e teve uma grande aceitação e um desempenho de pesquisa muito bom perante a população no litoral, nos meses em que ela ocorreu. Passando à próxima conta, a conta de provisões, temos aqui então um aumento muito significativo, né, foi para 1.193 bilhões de reais. E aqui, novamente, né, surge a questão do precatório, uma vez que nós fizemos uma provisão para o passivo regulatório da ordem de 1.354 bilhões, referente, então, à inscrição do precatório na União, e pela definição atual da agência de compartilhamento de parte dessa ação para a modicidade tarifária, fizemos, então, uma provisão aqui para o passivo regulatório desse montante. Essa conta ela ficou em 1.193, a provisão foi de 1.354, e a diferença justamente são as reversões de atualização decorrentes aqui das baixas, né? Então, nós tivemos 1.054 processos de baixas trabalhistas, que totalizaram 112 milhões, mais 246 processos cíveis, ambientais e tributários, que totalizaram 3,4 milhões. Então, o net dessa conta impactou nas provisões. Além disso, tivemos 56 processos trabalhistas arquivados, na ordem de 12 milhões, e 19 processos cíveis, ambientais e tributários, com uma redução aqui da ordem de 400 mil reais. O próximo item, passar aqui para a questão das despesas e receitas financeiras. Então, aqui nós tivemos uma receita financeira superior à despesa financeira, na ordem de 184.753 mil. E aqui nós temos três grandes lançamentos, né? Que é a receita de juros auferidos, referentes à questão do precatório, na ordem de 2.147 milhões. E, proporcionalmente, né, uma provisão aqui para o passivo regulatório de 1.535 milhões, reduzindo a conta. E, além disso, né, por uma norma contábil, fazendo o ajuste a valor justo do precatório, né, o que ocasionou um lançamento da ordem de 249 milhões a débito aqui, né, de despesa financeira, pela mensuração, né, entre o valor atual e a expectativa de recebimento deste crédito perante a União. O último item, né, então, outros custos e despesas, aqui sim, né, uma receita operacional dos precatórios, referente, então, à parte do principal, né, dos precatórios, da ordem de 2.055 milhões de reais. Então, essa conta teve uma reversão importante, né, de 1.852.355 mil, e só a receita operacional de precatórios foi muito importante, né, porque ela foi um registro aqui da casa de 2.055 milhões de reais.
Bom, tudo isso, né, então chegamos ao resultado final de 1.207.944.000 ao final do trimestre. O próximo slide, passar um pouquinho aqui pelos investimentos. Como a gente pode ver no gráfico, a gente vem num crescimento aqui do volume de investimentos. No primeiro TRI de 23, 403 milhões de reais. Ano passado, no primeiro TRI, 425 milhões. E neste ano, 487 milhões de reais. E a proporção de investimentos, né, 32% no primeiro TRI de 25 em água, 61% em esgotamento sanitário e 7% em outros. A origem dos recursos, aqui 78% neste trimestre com recursos próprios e 22% com recursos de terceiros. No próximo slide, falar um pouquinho das questões aqui de capital. Temos, então, dívidas de curto prazo de 712 milhões registrados ao final de março de 2025, dívidas de longo prazo de 5 bilhões 897 milhões, totalizando, então, 6 bilhões 609 milhões de dívida total. Tínhamos, ao final de março, um caixa equivalentes de caixa de 1 bilhão 849 milhões, o que resulta em uma dívida líquida no primeiro TRI de 25 de 4 bilhões 760 milhões, uma alta de 6,2% em relação à dívida líquida do primeiro TRI de 24, mas mantendo, né, uma alavancagem de 1,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Abaixo, né, a geração de caixa foi de 734 milhões, com um crescimento robusto de 15,5%. E aqui, obviamente, com o impacto dos precatórios, lembrando que ele tem, neste momento, um impacto contábil, de registro contábil, competência, mas ainda não temos o dinheiro, né, na conta. Então, por isso, a conversão do EBITDA em caixa teve uma queda, né, foi para 65,7% no período. Custo de capital de terceiros aqui, no período foi de 11,1%, muito em linha com o primeiro TRI de 2024, que foi 1,11%. E conseguimos manter, né, apesar do aumento das taxas de juros ocorridos aí nos últimos meses, de um certo aumento da inflação, uma taxa aqui do nosso custo de capital estável. Isso é importante, né, porque garante que a despesa financeira não tenha um impacto, né, uma força muito grande em cima sobre os nossos resultados. Isso é fruto, né, de uma dívida que está alocada a 34% em TR, então é uma variação que, obviamente, nos beneficia, porque ela não sobe no mesmo ritmo, por exemplo, de uma Selic. Inflação, né, 28%, DI 23%, aí sim, né, impactado sempre pelo aumento dos juros nessa parte da dívida. Temos mais 5% corrigidos pelo IPC da FIP, que é a alocação de ativos do litoral. TJLP, 4%, euro, 3%. Lembrando que na questão do euro nós temos o hedge cambial para DI, né, em torno de 80%, 81% do DI, que é a nossa taxa de hedge, e sem correção monetária, 3%. Então, esse é o nosso perfil aqui das dívidas que a companhia tem perante terceiros. No próximo slide, falar um pouquinho dos covenants, junto a todos os nossos agentes financeiros. Temos, então, em relação ao sistema BNDES, né, que são os contratos com o BNDES, as debêntures da 4ª e 7ª emissões, os covenants de dívida bancária líquida pelo EBITDA, então ele tem uma condição que tem que ser menor ou igual a 3, e no primeiro TRI de 2025 nós estamos com 1,45 nessa relação, né, entre dívida bancária líquida e EBITDA, estamos confortáveis nesse quesito. O próximo covenant é o EBITDA pelo serviço da dívida, que sim precisa ser maior ou igual a 1,5, essa é a condição mínima. Ao final do primeiro TRI, estamos com 2,7 vezes nessa relação. Outras dívidas onerosas pelo EBITDA, menor ou igual a 1, estamos com 0,35. Nos contratos da Caixa tem um covenant que é EBITDA ajustado pela despesa financeira líquida. Obviamente, como nós tivemos mais receitas do que despesas aqui no período, esse índice, que precisa ser maior ou igual a 1,5, ele disparou, foi para 122 vezes, 122,42 vezes neste covenant junto à Caixa.
E dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado, que precisa ser menor ou igual a 3, com 1,11 ao final do primeiro trimestre. E outras dívidas onerosas pelo EBITDA ajustado, menor ou igual a 1, estamos com 0,27. Na sequência, falar um pouquinho das emissões a mercado, tanto da nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Temos os covenants de dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado menor ou igual a 3, 1,11%, é igual ao que vimos anteriormente. O EBITDA ajustado pela despesa financeira líquida também igual ao da Caixa, 122,42. Em relação ao contrato do KfW, nós temos ainda um covenant diferente, que é o grau de endividamento, e ele precisa ser menor ou igual a 60%, e neste trimestre encerramos com 51,6%, contra, no mesmo período do ano passado, 48,9%. Aqui o grau de endividamento também ele sofre um acréscimo em função do registro do precatório, porque vamos entender que a grosso modo, dos 4 bilhões, 3 bilhões vão para o passivo e 1 bilhão vai para o PL nesse primeiro momento, então esse registro. Então, obviamente tem mais um registro, o registro no passivo é maior que o registro no patrimônio líquido, aqui falando só em grandes números, Passar agora na próxima slide pelo balanço patrimonial da companhia. Nossa dívida líquida em relação ao final de 2024, ela caiu 1,4%, foi para 5 bilhões e 78 milhões de reais. Então, nossas aplicações financeiras foram de 1 bilhão 808 milhões. Os empréstimos financeiros, financiamentos já vimos, 6 bilhões 609 milhões. E dividendos e juros sobre capital próprio, 318 milhões de reais. Então, esse manteve-se estável. Capital de giro operacional, um decréscimo aqui de 33,5%, foi de 572 milhões 194 mil. A principal conta de variação, justamente salários e encargos sociais, dado a provisão feita para o pagamento aqui do PDV, Então, ele acaba impactando em salários e encargos sociais com este crescimento. Obviamente, a partir do momento que vamos pagando as indenizações, esse volume tende a voltar a um nível mais normal, que nos outros anos era da ordem de 288, 285 milhões de reais. Outros ativos e passivos, um incremento aqui de 57,4%, com outros ativos aqui e passivos com um incremento aqui de 70,3%. Nosso PL de 12 bilhões e 36 milhões de reais, com giro de capital de giro operacional de 29 dias, mas aqui naturalmente, como quando a gente for realizando a questão dos pagamentos dos salários e encargos, esse capital de giro tende a voltar para mais dias, comparável ao que acontecia nos exercícios anteriores. Finalmente, falar aqui um pouquinho do fluxo de caixa. Tivemos aqui no primeiro TRI de 2025 as atividades operacionais trazendo 15,5% a mais aqui de geração de caixa nessas atividades, atingindo 733 milhões 674 mil. Tivemos nas atividades de investimento um gasto adicional de caixa de 14,3%, atingindo 485 milhões 140 mil. As atividades de financiamento consumindo 200 milhões 668 mil reais de caixa. Aqui tivemos um resultado menor do que no ano passado, no primeiro TRI, dado que no ano passado a gente teve a captação das debêntures já no primeiro trimestre. Mas no final do dia, a soma desses itens teve um aumento no caixa no período de 47 milhões 867 mil, passando de 1 bilhão e 800 para 1 bilhão 844 milhões em caixa, mas se comparado ao primeiro TRI de 24, uma redução aqui de 3,4%. Bom, essa é a apresentação sobre os resultados do TRI. Eu só gostaria de disponibilizar aqui para a Leora, se ela quiser falar aqui das principais obras já nesse início, ou prefere... Tá. Então, se essa questão dos investimentos, que é uma questão relevante, nós temos diversas obras aqui sendo executadas. Se tiver interesse, obviamente, nas perguntas, a Leora responderá aqui com um prazo um pouquinho maior. Bom, Rodrigo, essa foi a apresentação. Eu devolvo a palavra para você para seguir, ok? Perfeito. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta.
Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não possa abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta vem do Marcelo Afonso, analista Buy-Side, Clube Belvedere. Inicialmente, ele parabeniza pelos resultados e pergunta se podem explicar melhor as indenizações trabalhistas registradas nesse trimestre. Elas são em função de novos processos trabalhistas não previamente provisionados? Pergunta do Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Nesse quesito, eu vou passar para o Osiris, né, nosso gerente contábil, que vai falar, então, tanto a respeito aqui das baixas, né, trabalhistas, quanto a questão das provisões para um melhor entendimento. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Em relação às indenizações, a companhia vem fazendo trabalho em relação às ações trabalhistas. Já ocorreu durante o ano de 2024 e durante o primeiro trimestre nós intensificamos o trabalho juntamente à nossa área jurídica, justamente para verificar todos os processos que estavam já finalizados e que poderiam ser baixados. Então, como você pode ver no resultado, nós tivemos um impacto significativo, né? Então, baixamos ações trabalhistas, em torno de 170 milhões de ações que estavam finalizadas, que tinham provisão, né? E que tinham um depósito judicial também registrado lá no ativo, né? Então, isso foi baixado, só de ações trabalhistas. Nós tivemos, então, como eu falei, 170 milhões. Indenizações trabalhistas a terceiros, em torno de 22 milhões também. Então, isso trouxe um impacto, né? Aí nessas duas contas. Em que pesa net, né? Olhando no resultado, ele praticamente foi nulo, né? Porque nós acabamos revertendo, então, a provisão e constituindo uma despesa de pessoal e lá no grupo de gerais e tributárias. Então, isso também trouxe um benefício fiscal para a companhia, porque até então essas provisões elas estavam como um diferido, né? Então, nós não estávamos utilizando uma despesa dedutiva. Então, a partir do momento que nós baixamos todos esses processos, nós acabamos, na apuração do lucro real, tendo um benefício, né? Uma dedutibilidade de uma despesa que reduziu o nosso recolhimento de impostos. Bom, basicamente é isso. Perfeito. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do João Vitor Schmidt, analista Buy-Side da Athena Capital. Poderiam dar mais detalhes sobre o incremento de inadimplência e sobre qual a perspectiva da companhia para o futuro desse indicador? Foi a pergunta do João Vitor. Olá, João Vitor, obrigado aqui pela sua questão. Realmente falar de perspectivas para a inadimplência, além de ser uma projeção, né, o que não é usual aqui pela companhia, nós temos fatores, obviamente, macroeconômicos, né, que influenciam nessa questão. Mas eu posso dizer aqui, assegurar, né, que várias medidas estão sendo adotadas para que a companhia possa voltar ao nível que a gente considera adequado de inadimplência. E algumas ações como, por exemplo, né, um novo programa de parcelamento foi lançado. Os efeitos no primeiro TRI ainda não foram sentidos, mas esperamos que já no segundo trimestre, em função desse novo programa, resultados positivos advenham disso, né? Também estamos buscando uma série de mudanças tecnológicas no sentido de permitir ao cliente mais disponibilidades de pagamentos, né? Via, por exemplo, cartão de crédito, utilizando a maquininha, evitando os cortes, para que o cliente já possa, isso já está numa fase final aqui de teste, ou seja, oferecendo meios de pagamento para os usuários, evitando assim que, primeiro, que o cliente tenha seu serviço cortado, né? E segundo, que ele possa também regularizar os débitos pendentes, que muitas vezes, às vezes, até acabam, né, não sendo
não sendo registrados adequadamente no primeiro momento. O melhor momento é o momento inicial, né? Quando se passa muito tempo, já se tem mais dificuldade de recebimento. E temos outras ações junto aqui a órgãos, no sentido de que a gente possa fazer uma cobrança mais ativa em cima desses débitos, visando justamente a redução desta inadimplência. Então, são várias ações, João Vitor, que estão sendo tomadas, já estão em andamento. Boa parte delas iniciou no segundo trimestre, no início do segundo trimestre, e outras estão iniciando agora no mês de maio, e que esperamos, se o resultado não vier ainda no segundo tri, provavelmente no terceiro trimestre já teremos resultados mais dessas novas ações. Vamos aguardar se elas serão suficientes, né? E se conseguiremos trazer aqui para um nível mais adequado em relação àquilo que também a gente considera como inadimplência, né? Lembrando, né, que a AGEPAR concluiu a terceira revisão tarifária periódica e tivemos, então, nessa questão do EID, né, que justamente é aquela inadimplência contumaz, uma melhoria do nosso índice de 0,42% para 0,66%. Obviamente, isso traz para a companhia, né, uma receita melhor em função do reconhecimento pela agência dessa inadimplência contumaz. Mas aqui o objetivo, né, não é que um pague pela conta dos outros, né, ou que todos paguem por aqueles maus devedores. O objetivo sempre é ter uma inadimplência muito controlada e dentro de níveis históricos que são sempre muito razoáveis aqui pela companhia. A próxima pergunta vem do Yuri Goulart, analista buy-side, Trilha Investimentos. Ele gostaria que pudessem elaborar um pouco melhor sobre o precatório. Como estão as tratativas com o regulador e como a companhia interpreta o compartilhamento de 75% para a modicidade tarifária? Quais as demais medidas para a distribuição desse valor? Como será o tratamento tributário sobre o montante? Enfim, no que puderem dar mais cor para os stakeholders seria de grande valia. Essa foi a pergunta do Yuri. Yuri, obrigado pela sua questão. Realmente a questão do precatório é uma questão bastante complexa, mas eu vou buscar aqui dar um panorama geral, né? Quando a gente olha para o precatório que está escrito na lei orçamentária da União, nós temos lá o valor total, né, de 3.979 milhões de reais. Isso na referência março, abril de 2024. Então, nesse momento, a companhia atualizou este precatório pelo IPCAE, né, até março de 2025, que é o índice de atualização durante o período de graça constitucional. E resultamos aqui num incremento, né, esse valor de 3.979, então o registro foi para 4 bilhões, deixa eu só passar o número correto, 4.203 milhões de reais. Este precatório ele tem duas naturezas, né? Uma natureza que é o principal e uma outra que é a questão da atualização monetária pela Selic, né? Até março de 2024 e daí pelo IPCAE durante esse período de graça constitucional que eu falei. Isso se caracteriza como um rendimento financeiro e por isso ele é tributado, né? A razão de 4,65% de COFINS e PASEP. A companhia já registrou este montante e já recolheu, né? Isso foi um valor da ordem aqui de 100 milhões de reais, uma vez que a legislação determina, né, que após auferido o rendimento, você precisa recolher isso no mês seguinte. Então, essa questão tributária em relação ao precatório. Temos em relação à AGEPAR uma definição de 75% de compartilhamento. Isso foi definido numa regra geral de compartilhamento para este item, né, que são a recuperação de créditos fiscais. Como é a informação que a companhia dispõe hoje sobre este montante, ela fez uma provisão, né, para o passivo regulatório. No entanto, né, conforme já divulgado aqui em dois fatos relevantes, a companhia solicitou à agência, né, que faça um tratamento específico para este caso, dado né, a sua natureza sui generis, né, porque estamos falando de um precatório que é originário de uma ação de 1994, gosto de repetir que é anterior ao Plano Real, é mais velho que o Plano Real, por poucos dias, mas é mais velho. Então, a companhia requereu junto à agência um tratamento, uma análise, né, na verdade, bastante detalhada sobre o tema, né. Entendemos que a agência
tem todo um trabalho que é bastante complexo para ser realizado sobre o tema, né? Haja vista o precedente que a gente tem no caso das distribuidoras de energia elétrica, né, com a tese do século, né, sobre a questão também de indébito tributário, e é um tema bastante ainda não consolidado em termos, eu diria, de ter um marco, né, da forma de compartilhamento desses benefícios. Obviamente, a companhia busca aqui sempre o que for melhor para a companhia, para os clientes, para a população, enfim, para os acionistas, no sentido de que toda essa regra, né, de equilíbrio seja respeitada, e é nesse sentido que a companhia está atuando. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do Reinaldo Veríssimo, investidor. Ele gostaria de perguntar quais ações pretendem realizar para trazer Foz do Iguaçu para a casa dos 90% de coleta. Quais ações estão tomando com a evasão de receita, que subiu de 2,03 para 2,85? Essas foram as perguntas do Reinaldo. Obrigado, Reinaldo, pela sua pergunta. Bom, em relação à evasão de receitas, a gente acabou de falar, né, sobre a questão da inadimplência. Em relação às obras que visam dotar o município de Foz do Iguaçu em índices aí universalizados, eu vou passar aqui para a nossa diretora de investimentos, a Leura, para que ela possa falar a respeito. Reinaldo, bom dia a todos, né? Bom dia, Reinaldo, também. Com relação, eu não tenho aqui de cabeça a meta, a data exata. Se o Abel tiver aqui, a gente pode transcorrer, mas posso dizer para você que nós temos empreendimentos sendo executados, projetos sendo trabalhados para que a gente consiga atingir a universalização no estado como um todo, mas em Foz do Iguaçu também. Você não tem aí? Tem aí? Hoje temos 83,8% de atendimento, mas a meta você não tem, né? A meta deve estar aí para os próximos anos. Então, como é um projeto significativo, um projeto que tem um tempo delongado para a gente poder desenvolver, Foz do Iguaçu não é simples, porque tem muitas áreas ocupadas. Nós temos vários rios que passam ali por dentro da cidade que dificultam, temos elevatórias para serem executadas, temos a parte de infraestruturas de hotéis, toda a parte de hotelaria também é atendida pela Sanepar. Então, tudo isso cria uma certa complexidade e nós estamos desenvolvendo esses projetos para que a gente consiga atingir o que está estabelecido dentro do novo marco, mas sempre buscando, por orientação tanto do governo do estado quanto do presidente Blay, que nós antecipemos chegando na universalização o mais cedo possível, o que interessa para a companhia, porque isso gera receita. Continuando, nossa próxima pergunta vem do Renan Souza, investidor. Ele nos traz 3 perguntas. Número 1. Temos visto os custos de terceiros crescerem bastante a cada trimestre. Há um plano de contenção? Número 2. O resultado da tarifa foi suficiente para a companhia na sua avaliação? E número 3. Há a intenção de promover, junto à agência, um processo de discussão para avaliação anual dos ativos, como em São Paulo? Essas foram as perguntas do Renan. Obrigado, Renan, pelas suas perguntas. Realmente, a questão dos custos de terceiros é algo que a companhia vem olhando não só durante o trimestre, né, mas eu diria que sistematicamente, semanalmente nas reuniões de diretoria, mensalmente nas reuniões de conselho, e esses são temas bastante, é um tema bastante recorrente aqui da companhia. Nós temos que avaliar, né, toda uma questão aqui de nível de atividade econômica, que traz realmente um incremento do custo com mão de obra. Nós temos um crescimento em termos inflacionários do custo de mão de obra, né, onde grande parte dos serviços de terceiros se refere a necessidade de utilização, né, de recursos de terceiros. Por exemplo, né, toda a questão de manutenção de redes de água, de esgotamento sanitário. Nós muitas vezes estamos tendo tabelas, né, que são superiores aqui à inflação normal, né, o IPCA normal, vamos dizer assim, do período, né. Então, o custo de terceiros realmente é uma conta que a companhia, sim, tem todo um processo de monitoramento.
Mas só relembrando, né, que neste período, nesse TRI, a questão realmente do honorário que foi provisionada, ela trouxe um impacto que ele é muito relevante e ele precisa ser, vamos dizer assim, levado em consideração. Outros itens, né, como nós temos cada vez mais tratamentos de esgotamento sanitário em qualidades superiores, né, ou seja, lançamos efluentes em rios com qualidade muito superior ao que a gente eventualmente vinha fazendo, em função das novas estações de tratamento que são entregues. Você tem um custo de disposição de lodo, você tem um custo de transporte, um custo de vigilância, né? Você tem mais mais atividades, né, operacionais que demandam um custo maior nesse sentido. Mas, obviamente, a companhia sempre busca acompanhar esse custo para que ele venha para patamares, né, que não prejudiquem aqui as margens da companhia. Em relação à finalização da terceira RTP, que foi a sua segunda pergunta, nós estamos ainda na fase de fiscalização da base de ativos pela agência reguladora, um trabalho bastante árduo, bastante complexo e feito com muito rigor pela agência, né? Aqui realmente não é falar, mas o rigor deles é bastante alto, então estamos ainda nessa questão. Mas o fato é que a revisão tarifária, no olhar da companhia, foi vamos dizer assim, uma revisão de equilíbrio. Entendemos que vários pleitos da companhia foram reconhecidos nesse momento, lembrando que a gente tinha o fim do diferimento, e que mesmo com isso, né, a companhia obteve algumas questões que foram favoráveis, né? Por exemplo, o aumento do WOC, que era necessário, né? O nosso WOC estava um pouco abaixo aqui do que os nossos pares vinham praticando, ele foi o líquido de 8,08%, o que também é importante porque temos custos financeiros crescentes, né, dado as taxas de juros aí que estão um pouco superiores. Tivemos na questão, conforme eu falei, do EID, né, que foi de 0,42% para 0,66%, isso é um benefício para a companhia. O próprio fator X, né, que foi de 0, ele era 0,08, foi para 0, isso impacta futuramente nas contas, né, de um modo favorável aqui para a companhia. E o importante é que nós tivemos, então, um reconhecimento nesse momento aqui de uma base de ativos bastante relevante para o cálculo e que nos dá, vamos dizer assim, um equilíbrio, né, em relação ao que foi a revisão tarifária. Lembrando, né, que quando em conversas aí com agentes de mercado, a opinião é que foi realmente uma revisão tarifária bastante equilibrada e positiva aqui para a companhia. O que é importante, porque também o fluxo de investimentos necessários para a universalização, para o próximo ciclo, é muito relevante, né? Então, a companhia precisa, né, de recursos para fazer frente a todo atendimento, né, junto à população. Teve uma terceira questão, Yuri, Renan, que esta eu acabei não anotando, gostaria se você pudesse só repetir, por gentileza. Perfeitamente. Há a intenção de promover, junto à agência, um processo de discussão para avaliação anual dos ativos, como em São Paulo? Então, Renan, o fato é que a gente, como eu falei, a gente ainda está em fase, né, de fiscalização pela agência, a gente ainda está respondendo à agência sobre a fiscalização. Recebemos essa notícia lá de São Paulo, né, eu acho que é uma notícia que atualiza anualmente essa questão, mas ainda não chegamos nesse ponto de discutir com a gente. Hoje ainda temos, até porque, né, Renan, a gente veio de basicamente 3 revisões, uma em sequência da outra, né? Teve a segunda, que foi dividida em 2 fases, então teve em 21, teve em 23, agora teve em 25, e o fato é que a gente precisa respirar, né, para atender todas as demandas aí de uma agência, né, que está cada vez mais instrumentada, né, com equipe técnica, com profissionais gabaritados, e as exigências têm crescido aqui para a companhia. Obviamente, isso é uma evolução, né? Nós entendemos que passamos pela terceira revisão tarifária, agora sem grandes gatilhos, sem grandes gaps aí para o futuro, que é importante para uma estabilidade regulatória para a companhia, para os investidores, e outros temas, né, como este de uma eventual precificação dos ativos anualmente, pode ser avaliada, eu acredito, pela agência e a companhia também deve, aí, nos próximos meses, avaliar se quais seriam os impactos positivos dessa medida.
Então, no momento, não temos um pedido formal para a agência em relação a isso, mas temos acompanhado pela nossa gerência de regulação e perante tudo que é noticiado aí no mercado, né, essa nova forma de precificação feita lá aí em São Paulo, né. Então, quem sabe essa possa ser uma tratativa da companhia, mas ainda não iniciamos. Perfeitamente. A próxima pergunta vem do Ricardo Cardoso Gomes, investidor. O pagamento dos precatórios foi registrado contabilmente considerando a regulamentação da AGEPAR, que manda destinar 75% da modicidade das tarifas. A regulamentação da ANA fala no máximo em 15%, e a própria Sanepar fez questionamentos para a AGEPAR sobre o assunto em consulta pública. Essa questão está pacificada ou ainda há discussão sobre a destinação dos recursos oriundos do precatório? Pergunta do Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Só vou fazer vamos dizer assim, um detalhamento, porque sobre o montante do precatório, a gente primeiro reduz, né, o COFINS e o PASEP, para aí sim aplicar os 75%, né, conforme sobre o valor líquido, né, isso é definido pela própria agência. Então, esse foi o critério aqui de constituição dos 75% de um passivo regulatório, né, de uma natureza aqui de provisão regulatória. A companhia, sim, né, durante a terceira fase, durante a terceira revisão tarifária, fez questionamentos a respeito, mas o fato é que essa rúbrica sequer tinha lançamentos, né? Então, a própria agência entendeu que não era, vamos dizer assim, não fazia escopo do objeto, né, tanto da consulta, da audiência pública, esse tipo de questionamento, porque ele deveria ser feito de uma forma apartada, né, tendo em vista que ali era o objeto da consulta pública, era falar de uma maneira geral, né, sobre todos os indicadores, e ela mesma, em seu despacho, né, negou aquela contribuição da companhia, mas fez a ressalva de que a companhia poderia apresentar, então, especificamente em relação ao tema, suas demandas e suas, vamos dizer assim, detalhamento, né, o seu pedido. A companhia fez isso, né, a AGEPAR vai analisar, e eu posso assegurar aqui que não é uma análise fácil pela agência, é uma análise bastante complexa, que envolve a população, envolve a companhia, envolve os acionistas, e ela, com certeza, nós esperamos que ela haja com equilíbrio para que isso possa ser bem equacionado, no sentido de que todos possam ter, no final do dia, sair felizes com essa decisão da agência, né? E a companhia vai contribuir com o máximo possível para levar, né, os seus argumentos em favor de uma distribuição eventualmente diferente daquela que atualmente está proposta. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio, para as considerações finais da companhia. Rodrigo, obrigado pela sua condução aí novamente. Só dizer que a gente recebeu também aqui um pedido do Saulo de Tarso sobre uma questão da holding. Responderemos para você, Saulo, na sequência, através da nossa área de RI. Obrigado aqui pelo seu questionamento. Tá, a Leura, né, está complementando aqui que a meta de atingimento dos 90%, né, que é o índice de universalização, em 2027, e obviamente para Foz do Iguaçu, e obviamente para esse município a companhia pretende fazer todos os esforços para atingir aquilo que está pactuado no contrato. Bom, agradeço a todos aqui então a participação nessa videoconferência, agradeço também a equipe aqui da Henrique que nos auxiliou, e desejo a todos aqui então um excelente final de semana. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da Sanepar está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.